Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. Hoje vamos viajar no tempo. Não anos, não séculos, mas milhões de anos. Vamos falar de evolução, o processo que moldou cada forma de vida que conheces. Imagina que a Terra é um palco onde geração após geração pequenas mudanças se acumulam. Mudanças às vezes tão subtis que, vistas de perto, parecem mesmo insignificantes, mas que, vistas ao longo de milhões de anos, transformam completamente a história da vida. A evolução biológica é considerada atualmente a alteração da frequência de alelos numa população ao longo das gerações. Não é progresso, não é intenção, não é direção. É mudança lenta, acumulada, contínua, que resulta da interação entre variabilidade genética e ambiente. E lembra-te, os indivíduos não evoluem, quem evolui são as populações. Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros naturalistas a tentar explicar como surgiam novas características nos organismos. Segundo ele, os organismos sentiam necessidade de mudar perante um novo ambiente, o uso de um órgão levava ao seu desenvolvimento e o desuso levava à sua atrofia. E essas características adquiridas pelo indivíduo seriam transmitidas aos descendentes. Para Lamarck, a mudança começava no indivíduo. O ambiente criava a necessidade, o organismo adaptava-se durante a vida e essa adaptação passava para a geração seguinte. Hoje sabemos que isso geralmente não acontece, mas Lamarck abriu a porta para a ideia mais importante de todas: as espécies mudam ao longo do tempo. Mais tarde, Charles Darwin propôs uma explicação diferente para a evolução. Para ele, a evolução existe porque há variabilidade entre os indivíduos de uma população da mesma espécie, a variabilidade intraespecífica. Que essa variabilidade é hereditária e que é o ambiente que cria pressões seletivas, sendo que alguns indivíduos têm maior probabilidade de sobreviver, sobrevivência diferencial, portanto, e maior probabilidade de se reproduzir, a que se dará o nome de reprodução diferencial. O indivíduo mais apto não é o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais inteligente. É simplesmente aquele cujas características funcionam melhor naquele ambiente específico. O ambiente é o grande filtro. Se o ambiente muda, a aptidão muda e com ela muda a população. Com o avanço da genética surgiu a síntese moderna da evolução, ou neodarwinismo. O neodarwinismo une Darwin e Mendel, o pai da genética, e diz que a evolução é uma alteração das frequências alélicas de uma população ao longo das gerações, impulsionada por mutações, que criam novas variantes, recombinação génica, que reorganiza as variantes, seleção natural, que favorece variantes vantajosas, ainda a deriva genética, que altera frequências por acaso, e fluxo genético, que mistura populações. É a síntese moderna da evolução, em que a genética se soma à seleção e ao tempo. Pensar em teorias evolucionistas sem olhar para as evidências seria como um detetive ter uma excelente hipótese sobre um crime, mas não apresentar provas em tribunal. O mecanismo da seleção natural é a nossa explicação de como o crime aconteceu. O que vamos ver a seguir, dos fósseis de transição à incrível semelhança do nosso DNA com o de outros primatas, são as pegadas digitais que a evolução deixou na natureza. Quais são então as provas que a vida deixou para trás? A primeira grande paragem nesta viagem são os fósseis. Eles não nos mostram apenas criaturas que já não existem. Funcionam como autênticas máquinas do tempo que revelam mudanças graduais. Pensa nisto como uma série de transição. Temos, por exemplo, o famoso Archaeopteryx, que é o aperto de mão entre os dinossauros e as aves. Ou o Tiktaalik, que documenta o momento em que os peixes começaram a dar os primeiros passos para fora de água. E claro, mais perto de nós, o Australopithecus afarensis, que nos mostra os primeiros passos na linha que levou ao género Homo, o género humano. A segunda grande pista está gravada na anatomia dos seres vivos. Se olharmos de perto os corpos, eles contam histórias incríveis através de 3 tipos de estruturas. Primeiro, os órgãos homólogos. Têm a mesma origem, mas podem ter funções diferentes. É fascinante pensar que o nosso braço, a asa de um morcego e a barbatana de uma baleia partilham exatamente a mesma arquitetura óssea, embora sirvam, neste caso, para
coisas diferentes, para agarrar, para voar ou para nadar. Por outro lado, temos os órgãos análogos, onde acontece o oposto. A origem é diferente, mas a função é semelhante. É o caso da asa de um inseto e da asa de uma ave. Ambas servem para voar, mas evoluíram de caminhos completamente independentes. E, finalmente, as estruturas vestigiais, que são como restos arqueológicos no nosso próprio corpo. São órgãos que perderam a utilidade, mas que ficaram para trás, como o nosso apêndice ou os ossos pélvicos que as baleias ainda têm escondidos no corpo, apesar de já não terem pernas para andar. Se a anatomia dos adultos já surpreende, o rascunho inicial da vida é ainda mais revelador. Quando olhamos para a embriologia comparada, percebemos que os embriões de diferentes vertebrados são quase fotocópias uns dos outros nas fases iniciais. Olhar para um embrião humano, de um peixe ou de uma ave nessa fase, é ver o mesmo molde básico, o que sugere fortemente que viemos todos do mesmo ancestral comum. E se fizermos ainda mais zoom e descermos ao nível celular, os argumentos citológicos trazem-nos uma das provas mais simples e esmagadoras de todas, a teoria celular. Todos os seres vivos, desde a bactéria mais microscópica até a maior das baleias, são formados por células. Mais do que isso, os processos metabólicos básicos e as estruturas internas das células são incrivelmente semelhantes. Esta uniformidade celular deixa claro que a receita fundamental para a vida foi criada apenas uma vez e herdada por todos nós. Mas a derradeira prova, aquela que fechou o debate com a chave de ouro, veio do mundo invisível da genética. As evidências moleculares mostram-nos que quanto mais próximas são duas espécies, mais parecidas são as suas sequências de ADN e de proteínas, como por exemplo o citocrómio C. Queres um exemplo impressionante? O ADN humano e o do chimpanzé têm uma semelhança superior a 98%. É a química a confirmar a história da evolução. Ora, Darwin explicou-nos como a seleção natural funciona, mas na altura ele não sabia nada sobre genética. Hoje, graças ao neodarwinismo, sabemos que a evolução acontece quando há alterações no fundo genético de uma população. E o que é que faz esse fundo genético mudar? São os chamados fatores de evolução. Vamos a eles? O primeiro grande motor é a mutação. As mutações são alterações bruscas e imprevisíveis no ADN. Elas são a única forma de criar genes completamente novos numa população. São o combustível original da variabilidade. O segundo fator é a recombinação genética. Pensa nisto como baralhar as cartas de um baralho. A meiose e a fecundação não criam genes novos, mas misturam os genes já existentes de formas infinitas. É graças a isto que tu e os teus irmãos são diferentes, apesar de terem os mesmos pais. Mas a evolução não vive só de criar variedade, vive também de como essa variedade se move e se cruza. E aqui entram as migrações. Quando indivíduos entram em migração ou saem em migração de uma população, eles transportam os seus genes consigo. Isto chama-se fluxo génico e pode introduzir ou remover características no instante. Temos também os cruzamentos não ao acaso. Na natureza, os parceiros sexuais raramente são escolhidos à sorte por sorteio. Há seleção sexual, seja pela cor das penas de um pavão ou pela força de um leão, certos indivíduos têm mais sucesso a cruzar-se do que outros. Isto faz com que alguns genes passem muito mais para a geração seguinte do que outros. E o que acontece se o ambiente mudar drasticamente ou se uma catástrofe isolar um grupo pequeno? Entra em cena a deriva genética. Esta é a evolução por puro azar. Em populações pequenas, eventos aleatórios, como um incêndio ou uma tempestade, podem eliminar genes raros, alterando o fundo genético sem qualquer interferência da adaptação. Por fim, a grande maestrina de tudo isto, a seleção natural. Ela não cria nada, apenas atua sobre toda esta diversidade gerada pelas mutações, recombinações, migrações e derivas. A seleção natural filtra o fundo genético, salvaguardando os genes que trazem vantagens adaptativas e eliminando os que são prejudiciais. É o neodarwinismo em ação. No fundo, cada uma destas evidências é uma página única do grande livro da vida e juntas revelam-nos uma regra matemática da evolução. Quanto maior for o grau de semelhança entre duas espécies, seja na anatomia, no desenvolvimento do embrião ou na informação genética, maior é o seu grau de parentesco.
Isto significa, na prática, que o seu percurso evolutivo se separou há menos tempo, situando a sua população ancestral comum mais perto de nós no calendário da história da Terra. É a prova física de que, embora hoje sejamos diferentes, as nossas raízes biológicas se cruzam exatamente no mesmo lugar. Até agora falámos de como as populações mudam ao longo do tempo, mas a história da vida também tem momentos de viragem, transições profundas que abriram novos caminhos evolutivos. Duas dessas transições são a origem das células eucarióticas, a partir das células procarióticas, e a origem da pluricelularidade, a partir de seres eucariontes unicelulares. A hipótese autogénica propõe que as estruturas internas membranares dos eucariontes, como o núcleo, o retículo endoplasmático ou o aparelho de Golgi, surgiram por invaginações da membrana da célula ancestral procariótica. Pequenas dobras, pequenas reorganizações, que ao longo de milhões de anos criaram compartimentos internos especializados. É a ideia de que a complexidade pode emergir gradualmente, a partir de uma célula simples que se reorganiza por dentro. Mas há algo ainda mais extraordinário, a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Segundo a hipótese endossimbiótica, uma célula ancestral englobou outras células, provavelmente bactérias, e em vez de as digerir, formou com elas uma parceria permanente. As futuras mitocôndrias eram bactérias capazes de usar oxigênio para produzir energia, e os futuros cloroplastos eram cianobactérias capazes de realizar fotossíntese. Com o tempo, a relação tornou-se imprescindível e estas bactérias tornaram-se organelos. Não foram conquistadas, foram integradas. É uma das histórias realmente muito bonitas da biologia, a vida a tornar-se mais complexa através da cooperação. Muito mais tarde surge outra grande transição, a pluricelularidade. A hipótese colonial sugere que os organismos eucariontes unicelulares começaram a viver em colónias, onde cada célula desempenhava funções ligeiramente diferentes. Com o tempo, estas diferenças tornaram-se permanentes. Algumas células passaram a especializar-se em movimento, outras em alimentação, outras em reprodução e assim sucessivamente. A cooperação transformou-se em diferenciação e a diferenciação abriu caminho para plantas, fungos e animais, incluindo nós. Imagina-te numa praia antiga, há milhões de anos. A maré recua e deixa exposta uma rocha com marcas fossilizadas, restos de organismos que viveram muito antes de qualquer ser humano existir. Mais à frente observas duas espécies de aves. Uma tem bico longo e fino, perfeita para extrair néctar. Outra tem bico curto e robusto, ideal para partir sementes duras. Foram sujeitas a pressões seletivas diferentes. Nenhuma escolheu o seu bico. Nenhuma decidiu adaptar-se. Foram as pressões do ambiente, geração após geração, que moldaram estas diferenças. Pensa agora noutra situação. Uma população de animais numa savana antiga. Alguns têm pernas ligeiramente mais longas, outros ligeiramente mais curtas. Nenhum escolheu ser assim, nasceram assim. Quando os predadores atacavam, os que corriam um pouco mais depressa escapavam. Esses sobreviviam mais. Sobrevivência diferencial. E assim deixavam mais descendentes. Reprodução diferencial. Geração após geração, as pernas longas tornaram-se mais comuns. Não porque os animais precisaram de as alongar, mas porque o ambiente favoreceu quem já as tinha. É assim que a evolução escreve as suas histórias, não por necessidade, mas por variabilidade, ambiente e tempo. A evolução não escreve histórias rápidas, escreve-as devagar, mas escreve-as sempre. Antes de desligar o microfone, vou fazer um balanço de tudo o que descobrimos hoje. Se tivéssemos de resumir a evolução numa única frase para o teu estudo, ela seria esta: a evolução é, na sua essência, a mudança das frequências dos alelos no fundo genético de uma população ao longo das gerações. Não evoluímos sozinhos enquanto indivíduos. São as populações que mudam ao longo do tempo. E agora, já conhecemos um guião bastante completo desta história. Sabemos que esta dança de genes é provocada por 5 forças imparáveis: as mutações que criam o novo, a recombinação genética que mistura o existente, as migrações e a deriva genética que movem os genes e a seleção natural que atua como o filtro da sobrevivência. Mas o mais fascinante é que esta mecânica invisível da genética deixa marcas reais e palpáveis. Nós conseguimos ler o passado através das cicatrizes no registro fóssil, das semelhanças na nossa
anatomia, dos rascunhos idênticos na embriologia e, finalmente, da linguagem universal do nosso ADN. Estudar a evolução é o processo definitivo que une a biologia, a geologia, o conceito de tempo profundo, aquela escala de milhões e milhões de anos que o nosso cérebro mal consegue processar, mas onde a Terra e a vida se moldam mutuamente. Como dizia o famoso biólogo Theodosius Dobzhansky, nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Sem ela, seríamos incapazes de compreender a origem das espécies, a maravilhosa diversidade da vida ou a forma perfeita como os organismos se adaptam ao ambiente. A evolução não é apenas uma matéria que sai no teste, é a chave que abre a nossa compreensão sobre o mundo vivo. Obrigada por estares desse lado. No próximo episódio, vamos continuar a construir esta visão integrada da biologia e da geologia, passo a passo. Até lá, mantenha a curiosidade acesa. A história da vida está sempre a ser escrita.